Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Mona Tinsley, que ocorreu na Inglaterra dos anos 30 e é um dos casos mais famosos e emblemáticos daquele país, que inclusive foi o responsável pela alteração de uma lei que estava em vigor por quase 300 anos. E aproveitando, eu peço para você que, se gostar desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 5 de janeiro de 1937, Mona Lillian Tinsley, uma garota de 10 anos, desapareceu depois de deixar a sua escola em Newark-on-Trent, uma pequena cidade localizada no leste da Inglaterra. Mona era um dos 7 filhos do casal Wilfred e Lillian Tinsley e era descrita como uma criança brilhante, inteligente e que se dava muito bem com os outros alunos de sua escola. Ela desapareceu na tarde daquele dia, depois de sair de sua escola, a Guildhall Street Methodist, que ficava a aproximadamente 20 minutos a pé de sua casa. A menina deveria ter chegado por volta das 3h50 da tarde, mas isso não aconteceu. Ao perceberem que ela não havia chegado, seus pais não ficaram muito preocupados, já que eles tinham parentes na região e pensaram que ela poderia ter visitado algum deles no caminho de casa. No entanto, as horas foram passando, e como a menina ainda não havia retornado para casa, os pais dela começaram a procurá-la na casa de parentes e amigos. Todos os parentes e amigos dos pais de Mona disseram não terem visto ela. Desse modo, às 9 da noite, eles decidiram entrar em contato com a polícia e uma busca foi imediatamente iniciada, com a promessa de que ela seria intensificada ao amanhecer. A busca prosseguiu durante toda a noite e na manhã seguinte, a polícia entrou em contato com todas as escolas da região informando sobre o desaparecimento. Eles também pediram para que todos os funcionários e alunos que tivessem qualquer tipo de informação, por mais remota que fosse, que os informassem. A polícia fez buscas por vários canais e rios da região. Eles também bateram de porta em porta de moradores locais e vasculharam propriedades vazias e abandonadas. Além da polícia, centenas de voluntários ajudaram nas buscas. Para ajudar a encontrar a garota, fazendo com que a notícia chegasse a todos da região, vários jornais da época estamparam as suas primeiras páginas com matérias a respeito do desaparecimento. Com isso, a notícia se espalhou rapidamente por toda a região e, posteriormente, por todo o país. No dia 6 de janeiro, 2 testemunhas se apresentaram à polícia dizendo que haviam visto a menina na companhia de um homem de meia idade em uma estação de ônibus. Uma dessas testemunhas foi capaz de identificar esse homem como sendo um ex-inquilino da família da garota. Nesse meio tempo, outras testemunhas apareceram. Um vizinho da família de Mona disse que o comportamento desse homem com a garota era estranho. Uma outra vizinha afirmou aos policiais que viu a garota com esse mesmo homem vagando por uma esquina próximo à escola dela, bem no dia em que ela desapareceu. Mais tarde, a polícia conversou com um motorista de ônibus chamado Charles Reville. Charles disse que no dia em que Mona desapareceu, uma garota com as mesmas características dela embarcou em seu ônibus por volta das 4h45 da tarde. Segundo ele, a garota estava em companhia de um homem de meia idade e desembarcou junto com ele em uma cidade vizinha chamada Hertford. O motorista acrescentou que o homem havia comprado uma passagem de ida e de volta para ele, mas para a garota, ele comprou apenas uma de ida. Esse importante depoimento do motorista foi confirmado por um passageiro chamado Stanley Betts, que também estava no ônibus naquele dia. Stanley disse aos policiais que viu uma garota com as mesmas características de Mona na companhia de um homem de meia idade, viajando entre as cidades de Newark e Hertford. A partir desses depoimentos, os policiais decidiram conversar com Wilfred e Lillian, os pais da menina, a respeito desse homem, que, de acordo com informações de testemunhas, seria um ex-inquilino deles. Os dois disseram que o nome desse homem era Frederick Hudson e que eles o haviam conhecido através de uma mulher chamada Edith Grimes, que é irmã de Lillian e tia de Mona. Eles disseram também que antes de Frederick ser um inquilino deles, ele foi inquilino de Edith por um longo tempo. O homem teria começado a se hospedar na casa deles em outubro de 1935. No entanto,
3 semanas depois, eles pediram para que ele se retirasse, já que ele não estava mais pagando o aluguel. Apesar disso, Wilfred e Lillian enfatizaram que a saída do homem ocorreu amigavelmente e também afirmaram que no curto espaço de tempo que Frederick se hospedou na casa deles, ele tinha se dado muito bem com seus 7 filhos, que inclusive o chamavam de tio Fred. Quando foram questionados se eles achavam que o homem teria motivos para fazer algo com Mona, eles disseram que não. Só para vocês entenderem melhor o caso, Wilfred e Lillian tinham um quarto de hóspedes dentro da casa deles, e eles costumavam alugar esse quarto para pessoas que estivessem interessadas. Eu não sei hoje, mas sei que anos atrás, essa prática era muito comum em famílias que buscavam uma renda alternativa. Depois de conversarem com os pais de Mona, os policiais foram atrás de Edith Grimes, a irmã de Lillian, que morava na cidade de Sheffield. Aos policiais, Edith disse que o nome verdadeiro de Frederick Hudson, na verdade, era Frederick Nodder, e que ele adotou Hudson como uma espécie de pseudônimo. Ela disse que ele tinha 49 anos, era viciado em bebida, violento, tinha pouca higiene pessoal e poucos amigos. Ela disse também que Frederick costumava trabalhar como mecânico de automóveis e motorista de caminhão na cidade de Hatford. Além disso, ela contou que ele tinha abandonado a sua esposa muitos anos antes de se hospedar com ela e posteriormente com a sua irmã e cunhado. Por fim, os policiais perguntaram para ela onde eles poderiam encontrar Frederick, ao passo que ela respondeu que não sabia, pois fazia muito tempo que não o via. Essa afirmação de Edith de não ter visto o homem por muito tempo foi desmentida posteriormente por um vizinho dela. Segundo esse vizinho, ele viu um caminhão cuja descrição do motorista batia com a de Frederick, parado em frente à casa de Edith, poucos dias após o Natal de 1936. Com essa nova informação, os policiais voltaram a falar com Edith, mas a mulher não foi muito cooperativa. O marido dela, no entanto, admitiu que Frederick tinha ligado para a casa deles logo após o Natal, mas negou qualquer conhecimento sobre o paradeiro dele. Após uma breve investigação, coletando informações em bares e garagens de caminhões, os policiais conseguiram chegar até uma empresa de transporte em Hatford, da qual Frederick estava empregado. Com a ajuda dessa empresa, a polícia conseguiu o endereço de Frederick, que estava morando em uma vila chamada Highton, na cidade de Nottinghamshire. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia foi até a casa do suspeito, mas ele não estava lá. Posteriormente, às 11 da noite, ele foi avistado em uma estrada e interceptado pela polícia. Com Frederick em mãos, os policiais mostraram uma foto de Mona, perguntando se ele a conhecia e se sabia de algo a respeito do desaparecimento dela. Frederick disse que conhecia a menina, mas que não a via há mais de um ano, desde que foi despejado da casa dos pais dela, e não sabia nada sobre o seu desaparecimento. Questionado sobre onde ele estava no dia 5 de janeiro, Frederick confirmou que realmente esteve em Newark, mas afirmou que estava apenas procurando trabalho. Ele disse ter retornado a Hatford sozinho, no ônibus das 3h45 da tarde, aproximadamente 10 minutos antes de Mona ter desaparecido. No decorrer dos dias, enquanto alguns policiais questionavam Frederick, outros policiais foram falar com os vizinhos do homem. Um desses vizinhos alegou à polícia que tinha visto uma garota que combinava com a descrição de Mona na casa de Frederick no dia 5 de janeiro. Uma empregada que trabalhava em uma casa vizinha do suspeito também disse aos policiais que havia visto uma garota na propriedade dele. De acordo com ela, ela viu uma menina com idade entre 8 e 9 anos, vestindo um suéter azul, parada na porta dos fundos da casa de Frederick. Ela disse que enquanto a menina estava parada, Frederick estava trabalhando no jardim dos fundos. Toda essa combinação de depoimentos de várias testemunhas fez com que a polícia prendesse Frederick. Logo após a prisão, os policiais revistaram toda a propriedade dele e os arredores em busca de qualquer evidência. Além disso, todas as casas, drenos, valas e fossas dentro de um raio de 5 quilômetros da propriedade do homem foram revistadas. Embora as buscas fora da propriedade do suspeito não tenha dado resultado, na casa dele, os policiais encontraram um lenço que mais tarde foi confirmado como pertencendo a Mona.
O lenço estava perto de um tanque de água nos fundos da casa do suspeito. Também foram descobertos dentro da casa pedaços de papel com desenhos e escritas feitos por uma criança. Além disso, um pacote de doces aberto, 2 lenços sujos e uma lata de vaselina foram encontradas debaixo de um travesseiro em um quarto da casa. Posteriormente, Frederick foi levado para um reconhecimento e cada uma das testemunhas que viram Mona em 5 e 6 de janeiro acabaram reconhecendo o homem como sendo o mesmo que viram na companhia da garota. Quando confrontado com essas identificações e as evidências que foram descobertas em sua casa, Frederick mudou a sua versão inicial do que ele teria feito em 5 de janeiro. Segundo ele encontrou Mona por acaso do lado de fora da escola dela e que, ao reconhecê-lo, ela o chamou alegremente, dizendo: "Olá, tio Fred." Ele disse que, após isso, a garota pediu para ele para que a levasse até a casa de Edith Grimes, a tia dela, pois ela queria ver a sua prima recém-nascida que ainda não tinha visto. Ele disse que relutou um pouco, mas a garota insistiu e ele acabou cedendo ao seu pedido. Segundo ele, Mona passou a noite em sua casa e já no dia seguinte ele deu dinheiro para ela e a colocou em um ônibus para a cidade de Sheffield, que era onde Edith morava. Frederick afirmou ainda que Edith Grimes é quem poderia ajudar a polícia em sua investigação e disse que ela sempre soube o seu endereço, mas que por algum motivo estava escondendo essa informação dos policiais. Frederick finalizou seu depoimento dizendo que, após ter mandado Mona para a casa da tia dela, ele foi a 2 bares antes de retornar para sua casa. A polícia confirmou através de testemunhas que Frederick, de fato, esteve nos 2 bares que ele havia mencionado. No entanto, para eles, todo o resto da história parecia falsa. Com Frederick sob custódia, a polícia decidiu levantar informações sobre ele para traçar melhor o seu perfil. Como descrito por Edith Grimes, Frederick tinha dificuldade em se manter um emprego por causa de seus hábitos, que incluíam muita bebedeira. Segundo pessoas próximas, Frederick era uma pessoa totalmente repulsiva. Ele era separado de sua esposa e tinha um mandado de prisão por agressão em aberto. Além disso, ele tinha uma reputação de desonestidade e embriaguez, o que fazia com que ele, raramente, conseguisse construir relações duradouras. Quando adolescente, Frederick não gostava de tomar banho e tinha hábitos de vida bastante questionáveis, e por conta disso, ele chegou a ser expulso de vários alojamentos. Devido a estar com um mandado de prisão ativo, Frederick Noller decidiu adotar o pseudônimo de Frederick Hudson para que fosse mais difícil de achá-lo. Após ter sido despejado pelos pais de Mona, ele passou o ano seguinte na cidade de Hertford e em junho de 1936 ele se mudou para uma pequena casa na vila de Highton. De acordo com seus vizinhos, as pessoas do bairro costumavam evitar o homem. Apesar das extensas buscas que foram realizadas, nenhum vestígio de Mona foi encontrado. Mas mesmo assim, devido ao que a polícia já havia coletado, Frederick foi acusado por ter levado a garota à força. O homem disse que era inocente e que a garota ficou com ele em sua casa por vontade própria. Após mais algumas investigações, a polícia passou a ter a convicção de que Mona já não estivesse mais viva. No entanto, Frederick se recusava a assumir o crime e divulgar o paradeiro do corpo. Com isso, a polícia decidiu expandir o raio de busca pela região para ver se encontravam algum vestígio da garota. Assim como nas buscas anteriores, essa busca também contou com a presença de centenas de voluntários e vários cães farejadores. Enquanto as buscas ocorriam, tanto a mídia local quanto a nacional dedicaram ampla cobertura ao caso, publicando fotos e a descrição física de Mona, e também pedindo ajuda ao público. Após 3 semanas e sem nenhum vestígio da garota, o chefe de polícia de Newark decidiu procurar a ajuda da Scotland Yard, a principal polícia da Inglaterra. Em 25 de janeiro, o inspetor-chefe da Scotland Yard, Leonard Burt, e o sargento-detetive chegaram a Highton. Os dois organizaram uma extensa busca em todas as casas, drenos, valas e lagos da região. Essa busca foi considerada uma das maiores da história da polícia britânica, apesar de não ter dado o resultado esperado, que era encontrar a garota.
Antes do inspetor-chefe e o seu colega deixarem as investigações, eles informaram os policiais locais que acreditavam que o corpo de Mona havia sido jogado no rio Idle e que provavelmente foi levado para o mar. Mesmo após a saída dos policiais da Scotland Yard, as investigações continuaram por parte da polícia local. Mais tarde, uma renomada médium espírita chamada Stelly Roberts entrou em contato com o chefe de polícia de Newark, oferecendo sua ajuda para localizar a garota, sob a condição de que o seu envolvimento nas investigações fosse confidencial na época. Ela pediu para que a polícia lhe enviasse algumas roupas da menina para fazer o que ela chamou de procedimento espiritual. Os pais de Mona concordaram e cederam algumas peças de roupas da menina. Ao segurar um vestido de seda rosa que Mona usou pouco tempo antes do seu desaparecimento, Stelly disse que sentiu que a menina já não estava mais viva. Ela disse que a garota foi levada para uma casa com uma vala cheia de água e que tinha passado grande parte de seu tempo dentro dessa casa copiando desenhos de um livro. Essa alegação coincidia com os desenhos achados pela polícia na casa de Frederick. A médium afirmou que Mona foi sufocada em um quarto no andar de cima das instalações. Depois, segundo ela, o criminoso colocou o corpo em um saco e o transportou para um rio além do campo que existia atrás da casa. A mulher então disse à polícia que eles encontrariam um corpo lá. No entanto, após uma busca ter sido feita, nada foi encontrado. Mas como se trata de um rio, ele simplesmente poderia ter sido levado pelas águas. Entre os dias 9 e 10 de março de 1937, ocorreu o julgamento de Frederick. Ele foi acusado de ter levado a garota à força e de a ter privado de sua liberdade. No entanto, apesar de existirem fortes evidências físicas e circunstanciais atestando a sua culpa, o fato de nenhum corpo ter sido encontrado fez com que ele não pudesse ser julgado por ter tirado a vida da garota, já que, naquela época, valia o entendimento de que sem corpo, sem crime. Esse entendimento jurídico existia devido a um fato que ocorreu na Inglaterra em 1660. Na época, um homem chamado William Harrison desapareceu sem deixar rastros. Durante as investigações, 2 homens e uma mulher foram presos acusados de terem tirado a vida de William e sumido com seu corpo. Isso porque, dias antes, testemunhas viram esses 2 homens e essa mulher conversando com William, e isso foi o mais próximo que as autoridades da época conseguiram para solucionar o caso. Devido a essa acusação grave, os 2 homens e a mulher foram condenados à pena capital, que foi aplicada a eles em menos de 1 ano. Só que, para surpresa de todos, 2 anos depois, em 1662, William Harrison reapareceu dizendo que havia sido levado por bandidos para o outro lado do país. Isso teve um enorme impacto sobre a lei criminal inglesa, e o princípio de que sem um corpo não há crime perdurou por quase 300 anos. Após 2 dias de julgamento, Frederick foi condenado a 7 anos de prisão por ter levado Mona Tinsley contra sua vontade. Durante todo o seu julgamento, Frederick permaneceu em silêncio, deixando que apenas o seu advogado falasse. Sobre isso, o juiz responsável pelo caso chegou a declarar que o réu sabia o que de fato havia acontecido com a garota, mas que por pura maldade preferiu ficar em silêncio, fazendo com que a angústia da família da menina aumentasse. Depois da sentença, Frederick Nodder foi levado para a prisão de Lincoln. Os meses foram passando, e tanto a família como as autoridades e até as pessoas que acompanhavam o caso haviam perdido as esperanças de encontrarem Mona. Foi então que, em 6 de junho de 1937, 5 meses desde o desaparecimento, uma família que passeava de barco pelo rio Idle avistou algo estranho, próximo à margem. Ao se aproximarem, eles perceberam que se tratava de um corpo que era muito pequeno para ser de um adulto. Rapidamente, essa família foi até as autoridades para comunicá-los do terrível achado. Ao chegarem no local, os policiais constataram que havia metal e outros objetos presos ao corpo, na intenção de fazê-lo afundar, mas não deu muito certo. Nas proximidades, a polícia encontrou um casaco e uma bota pequena. Eles também encontraram um saco rasgado e apodrecido, que parecia ter sido usado para transportar o corpo, assim como a médium havia falado meses antes.
Apesar da quase certeza de que o corpo pertencia a Mona Tinsley, a polícia não se precipitou e preferiu aguardar que um dos pais da garota fizesse a identificação, para só assim emitirem um comunicado oficial. Inicialmente, o corpo foi transferido para uma pousada próxima, onde o pai de Mona o identificou através das roupas que estavam nele, que eram as mesmas que a filha estava usando quando desapareceu. De acordo com a polícia, o corpo estava a 13 quilômetros da casa de Frederick, local em que Mona foi vista com vida pela última vez. Mais tarde, uma necrópsia determinou que a causa do óbito foi devido a Mona ter sido sufocada, e ela já estava sem vida quando foi jogada no rio, assim como a médium também havia falado. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível determinar se houve relações forçadas ou não, e como era nos anos 30, ainda não havia tecnologia de DNA que poderia ter determinado isso. A notícia do achado do corpo repercutiu por todo o país. Muitos já sentiam que ela não estava mais viva, enquanto outros tinham um pouco de esperança de que ela estivesse bem em algum lugar. O seu funeral ocorreu em 10 de junho de 1937, em uma igreja local, onde a garota frequentava a escola dominical. Centenas de pessoas encheram as ruas enquanto seu caixão era levado da igreja até o cemitério de Newark, onde o seu corpo foi enterrado. Com a descoberta do corpo, a polícia agora, finalmente, poderia conseguir uma pena muito maior para Frederick. Em 28 de junho, Frederick Nodder foi formalmente acusado de ter tirado a vida de Mona Lillian Tinsley. 5 meses depois do homem ser acusado, ele foi levado novamente a julgamento. Esse segundo julgamento começou no dia 22 de novembro de 1937. A defesa do acusado argumentou que ele não tinha motivos para cometer o crime e alegou que outra pessoa poderia tê-lo cometido, enquanto a garota estava viajando sozinha para Sheffield. Diferente do primeiro julgamento, nesse, Frederick decidiu falar. Ele reafirmou o que havia falado aos policiais em seu depoimento, de que não tinha mais visto a garota depois de tê-la colocada em um ônibus. Ele disse ainda que não fez nenhum mal para a menina, e utilizou a mesma hipótese de sua defesa, dizendo que outra pessoa poderia ter cometido o crime. Entre as muitas testemunhas de acusação que depuseram nesse segundo julgamento, estava o motorista do ônibus, Charles Reville. Segundo Charles, ele viu quando Frederick embarcou em seu ônibus na presença de uma garota com as mesmas características de Mona. Charles enfatizou o fato de que Frederick comprou passagens de ida e de volta para ele, mas para a menina comprou apenas de ida. Alguns peritos também chegaram a testemunhar no julgamento, onde apresentaram inúmeras evidências que haviam coletado durante toda a investigação. Por fim, esse segundo julgamento durou 2 dias, e o júri levou cerca de 75 minutos para chegar ao veredito. Em 24 de novembro de 1937, 10 meses após o crime, Frederick Nodder foi considerado culpado pelo crime contra Mona Tinsley e recebeu a pena capital. Após ouvir a sua sentença, Frederick sorriu e disse que saía do tribunal com a consciência tranquila. Ele nunca confessou o crime. Poucos dias depois, a defesa dele entrou com um recurso na tentativa de reverter a sentença. Esse recurso foi avaliado por 3 juízes do Tribunal de Apelação em 13 de dezembro e foi indeferido no mesmo dia. Às 8 da manhã do dia 30 de dezembro de 1937, foi aplicada a pena capital a Frederick Nodder pelo Estado na prisão de Lincoln. O caso de Mona Tinsley foi o responsável pela abolição do princípio de que se não há um corpo, não há crime. Princípio esse que foi incorporado às leis do país em 1662, devido ao caso de William Harrison, como eu já havia mencionado. A partir da abolição desse princípio, uma condenação por tirar a vida de alguém poderia ser obtida com base em provas circunstanciais, se essas provas forem suficientemente convincentes. O que aconteceu com Frederick Nodder se tornou uma raridade na história jurídica da Inglaterra, pois ele foi condenado por acusações separadas em 2 julgamentos em cidades diferentes e pelo mesmo crime. Este foi o caso de Mona Lillian Tinsley, um dos casos mais famosos e emblemáticos da Inglaterra, que fez com que as leis do país fossem mudadas.
Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.